Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu achei aquela cena tão estranha, mais do que estranha, impressionante. Aquilo que o meu cachorro estava fazendo me deixou simplesmente de queixo caído, sem saber o que pensar. Ali pelas 7h15 da noite, no que desci do carro, eu reparei que o Rex estava sentado sobre as patinhas traseiras, olhando fixamente para uma cadeira de balanço que a gente costumava deixar ali na área. Bom, até aí tudo bem. Só que o que me fez estranhar, na verdade, nem foi isso. Foi o fato de ele nem notar a minha chegada. Eu estalei os dedos, chamei por ele, cheguei a passar a mão na sua cabeça, mas ele não deu a mínima. Continuou olhando fixamente para aquela cadeira, sem se mexer e sem sequer notar a minha presença. Era como, sei lá, o Rex estivesse vendo alguma coisa ou alguém sentado ali. Olha, isso me deixou sem saber o que pensar. Senti até um arrepio naquela hora. E eu digo isso porque quem tinha o costume de sentar ali naquela cadeira de balanço, ou para ler um livro, ou tomar uma xícara de chá, era a minha esposa. E quando ela fazia isso, e foi isso que me deixou mais intrigado, o Rex ficava exatamente naquela posição, sentado sobre as patas traseiras e olhando para ela fixamente, à espera de um carinho, de um afago. Sabe, eu sinceramente nunca vi um animal sentir um amor tão grande por um ser humano quanto o nosso cachorro sentia pela minha mulher. Era de admirar. Todo mundo que aparecia ali em casa comentava: "Nossa, Wagner, eu nunca vi um cachorro tão apegado ao dono que nem esse de vocês. Olha só, onde a Cíntia vai, ele vai atrás. Parecia ter gente." E realmente, havia uma sintonia tão grande entre os dois. Minha mulher tinha uma paixão por aquele cachorro que não dá nem para explicar. Parecia ter um filho e não um animal de estimação. Às vezes, eu sentia até ciúme. Não, estou falando sério. Porque tinha horas que parecia até que ela tratava o nosso cachorro melhor do que a mim. A ração, por exemplo, era só da melhor que havia no mercado. Água mineral, carne sem osso. Eu costumava até brincar dizendo que o nosso cachorro se alimentava melhor do que a gente. Banho, ela dava praticamente todos os dias, com um shampoo especial e tudo, de modo que era como se o Rex fosse o nosso filho e não um simples bichinho de estimação. Até para a cama, às vezes, só para se ter uma ideia, ela levava o Rex para dormir com a gente. E se eu dissesse alguma coisa, se eu reclamasse, era perigoso até ela me mandar dormir no sofá. Olha, eu já tinha ouvido ela comentando com uma visita que achava que ela e o Rex tinham sido alguma coisa um do outro numa outra encarnação. Tipo marido e mulher, quem sabe? Ou irmãos gêmeos, ou então irmãos, ou então amigos. Só que aí, nessa vida, pelo menos era o que ela achava, ela tinha reencarnado como ser humano e ele reencarnado naquele cão. Para dizer a verdade, eu achava até uma falta de respeito ela falar uma coisa dessas. Onde já se viu dizer que um ser humano reencarna num cachorro ou vice-versa? Para mim não tinha cabimento, mas enfim. Primeiro, é preciso acreditar que realmente exista essa coisa de reencarnação. Eu, para ser bem sincero, nunca acreditei. Para mim, morreu, acabou. Não tem mais volta. Só que ela não pensava assim. Enfim, o fato é que havia essa ligação muito forte entre eles dois. Um sentimento profundo e recíproco. Para mim, o Rex não dava a mínima. A atenção dele era toda para minha mulher. Ele tinha verdadeira adoração por ela. Por isso, quando vi aquela cena, ele sentadinho ali, olhando fixamente para aquela cadeira de balanço, eu me arrepiei. Fiquei sem saber o que pensar. Repito, era exatamente assim que ele fazia quando a Cíntia se sentava ali naquela cadeira. Era como se, sei lá, ele estivesse vendo alguma coisa ou, quem sabe, alguém. Minha mulher, por exemplo. Era assim que ele olhava para ela. Olha, eu cheguei a sentir até um arrepio, só de imaginar que o Rex realmente pudesse estar vendo algo que eu não estivesse vendo.
Só que, vamos convir, era até um absurdo pensar aquilo. Passou pela minha cabeça assim, mas, sabe, logo sumiu. E eu digo isso porque, infelizmente, minha esposa já não se encontrava mais entre nós. Fazia pouco mais de 2 meses que ela tinha morrido. Quer saber? É até triste, me angustia ficar tocando nesse assunto, mas é preciso que eu coloque o dedo na minha ferida para poder contar essa história aqui nesse espaço. Fazia pouco mais de 2 meses que eu tinha perdido minha esposa. Aquela que eu amava mais do que tudo, num terrível e estúpido acidente de carro. A verdade é que, apesar de já ter passado esse tempo todo, eu ainda não conseguia acreditar que ela tivesse realmente morrido. Era como se fosse um pesadelo, um sonho ruim do qual eu iria acordar a qualquer instante. Pelo menos era essa a esperança que eu tinha. Eu saía do serviço, por exemplo, e no meio do caminho ficava pensando que quando chegasse em casa, iria encontrá-la com a comida pronta, banho tomado, toda linda, toda cheirosa. Aí ela me receberia com um beijo, um abraço, perguntaria como tinha sido o meu dia, se eu estava cansado. Olha, minha ficha ainda não tinha caído. Não dava para entender por que Deus tinha abreviado a sua vida. Porque ela era tão jovem, tinha tantos planos pela frente, tantos sonhos. Nós tínhamos tanta coisa para viver. Quantas vezes, na hora de deitar, a gente ficava conversando sobre filhos, sobre envelhecer juntos. Sabe quando você planeja uma vida toda ao lado daquela pessoa e de repente essa pessoa é arrancada do teu lado, sem dó nem piedade, pela mão cruel do destino? Meu Deus, como eu sofri quando recebi a notícia da morte da minha mulher. Sofri e, na verdade, continuo sofrendo. Eu amava minha esposa mais do que tudo nessa vida. Ela era o ar que eu respirava. Perdi o chão quando ela me deixou. Só que é aquela coisa, a gente precisa tocar a vida. De que adianta ficar lamentando, chorando? E apesar do sofrimento, apesar daquela ferida aberta, tive de encontrar forças para seguir. Até que um dia reparei no comportamento do Rex. Do mesmo modo que se comportava quando a Cíntia era viva. Isso mexeu tanto com a minha cabeça. Nesse dia em questão, por exemplo, ele ficou ali naquela posição. Eu entrei, tomei meu banho, preparei a comida, jantei. Depois fui colocar um pouco de ração no seu potinho, trocar a água, coisa que eu fazia todos os dias. E ele continuava ali do mesmo jeito, naquela posição, alheio a tudo o que se passava à sua volta. Teve um momento em que ele chegou a balançar o rabo, coisa que ele fazia quando minha mulher lhe fazia um carinho. Ele ficava feliz e balançava a cauda assim. Olha, eu achei aquilo tão estranho, porque volto a repetir, era exatamente daquele modo que ele se comportava quando minha esposa ainda era viva. Olhando aquela cena, chegou a me passar um pensamento absurdo na cabeça. Será que ele está vendo o espírito dela? Senti aquele arrepio só de pensar nisso. Era tão absurdo, até uma falta de respeito pensar que o espírito da minha esposa estivesse vagando por ali, sem sossego, sem descanso. Até comentei com um amigo do escritório e ele regalou o olho na mesma hora. Ué, e por que você acha que não pode ser o espírito dela? Você não falou que entre eles havia uma ligação muito forte? Então, cara, nunca ouviu falar que os bichos conseguem ver e ouvir coisas que a gente, que é ser humano, não consegue? Numa dessas, sei lá, quem sabe. Esse meu amigo, ele tinha uns pensamentos assim, meio fora da casinha. Gostava de ler coisas místicas, coisas do outro mundo. Sabe, acreditava em disco voador, assombração. O Tiago era assim. E depois que lhe contei a história do meu cachorro, ele não parou mais de falar no meu ouvido. No começo, naturalmente, eu não levei muito a sério. Só que depois de tanto pensar, e principalmente vendo aquele comportamento estranho do Rex,
Não sei explicar, isso começou a mexer com a minha cabeça de um jeito, mesmo sendo descrente quanto a esse tipo de coisa, de reencarnação, de espírito. Não dá para negar que eu fui ficando impressionado. Mais até do que impressionado, sugestionado, porque sempre que vi o Rex olhando para aquela cadeira, eu recomeçava a imaginar que numa dessas, sei lá, meu amigo pudesse ter razão, que o espírito da Cíntia pudesse estar ali sentado naquela cadeira, como ela costumava fazer quando ainda estava viva. Por que não? Por que não? Era o que eu perguntava a mim mesmo. Não é porque a gente não pode ver uma determinada coisa que essa coisa não exista. O Rex, por exemplo, como meu amigo mesmo falou, por que estava se comportando daquele modo tão esquisito? Como se ela estivesse ali. Alguma coisa ou alguém ele devia estar vendo diante dele, do contrário, não agiria daquele modo. Volto a repetir, ele estava se comportando como se a Cíntia estivesse ali à sua frente. Não era sempre que isso acontecia, mas depois de um certo tempo, não sei o que houve, mas sugestionado do jeito que eu fui ficando, sempre que eu vi o Rex naquela posição, como se estivesse alguém olhando para ele, eu lembrava das palavras do meu amigo e ficava me perguntando se o espírito dela realmente estava ali tão pertinho da gente. Sabe, nessas horas me dava um aperto tão grande no peito que eu chegava a chorar, a pedir que, se realmente fosse ela quem estivesse ali, que me desse um sinal, que tentasse se comunicar comigo de algum modo. Sabe quando a saudade aperta tanto que você pensa que não vai aguentar? Aquela falta de uma pessoa que faz teu coração virar do avesso. Ah, meu Deus, de certo modo, eu já estava até começando a me conformar com a sua morte. Mas depois que o Rex começou a agir daquele jeito, me fazendo lembrá-la a todo instante, como se já não houvesse lembranças dela o suficiente para me consumir, eu fui perdendo pouco a pouco ainda mais a minha paz. Olha, tinha dias que na cama eu pensava que estava escutando passos dela pela casa, ou então uma porta batendo, ou então um barulho de louça na cozinha, um sussurro, uma risada. Minha mãe sempre falava que isso era normal, que quando a gente sente demais a falta de alguém, fica mesmo imaginando coisas. Ela me contou que quando meu pai morreu, também ela sentia como se ele ainda estivesse ali dentro de casa. Só que antes nada disso acontecia. Passou a acontecer só depois que o Rex começou a se comportar daquele modo. Eu simplesmente não sei o que estava havendo comigo. Só sei de uma coisa. Por mais que a gente não acredite, tem coisas nesse mundo que realmente não têm explicação, mas que não deixam dúvidas, são reais. Era a sensação que eu tinha. Aquelas coisas todas que estavam acontecendo comigo não era só a minha imaginação. E eu digo isso porque alguns dias depois aconteceu uma coisa que me deixou tão emocionado. Emocionado e assustado também, não nego, mas principalmente emocionado. Lembro que de manhã peguei uma camisa no armário para trabalhar, só que notei que estava faltando um botão. Eu nunca soube mexer direito com esse tipo de coisa, até porque quando eu estava viva, era a Cíntia que cuidava disso tudo para mim. Passar uma roupa, por exemplo, pregar um botão, engomar o colarinho. Quer dizer, tem coisas que eu me vi obrigado a aprender, claro, mas outras, como pregar um botão, por exemplo, eu ainda não tinha feito. Na verdade, eu não sabia nem onde havia agulha e linha. Então, separei aquela camisa assim de lado para, no final de semana, levar até minha mãe pregar o botão para mim. Só que aí aconteceu uma coisa tão esquisita. Eu saí aquele dia para trabalhar, voltei logo mais à tarde. Inclusive, assim que cheguei do serviço, avistei o Rex naquela mesma posição, olhando para aquela cadeira de balanço. Mas foi só na hora de dormir que aconteceu. Lembro que eu tinha deixado a camisa faltando um botão em cima da cama. E no que fui pegá-la para guardar num outro lugar, como já disse,
Minha ideia era levá-la, final de semana, para minha mãe pregar o botão. Só que quando fui conferir, a surpresa das surpresas, não estava mais faltando botão nenhum. Juro por Deus, estava tudo de acordo. Como se alguém tivesse estado ali na minha casa, pego aquela camisa, visto que estava faltando um botão e feito o favor de pregá-lo para mim. Eu não estou ficando louco. Juro pela alma do meu falecido pai que foi exatamente assim que aconteceu. De manhã, eu tinha chegado a vestir a camisa. E quando fui abotoar, cadê o botão? Não tinha. Estava faltando. Fiquei até um pouco bravo, porque estava atrasado e tive de passar uma outra camisa. Eu não estava louco. Estava faltando um botão naquela camisa, eu posso jurar. E de repente, quando chego do serviço, vou conferir e vejo que está tudo correto. Como se alguém tivesse pregado o botão para mim. Só que aí eu pergunto, se alguém pregou o botão naquela camisa, quem foi esse alguém? Não havia a menor possibilidade de pessoa alguma ter entrado naquela casa. Eu era o único que tinha a chave. Nem a minha mãe tinha uma cópia. A única que tinha, minha esposa, estava morta. Já não estava mais ao meu lado. Como então alguém podia ter entrado ali naquela casa e pregado aquele botão na minha camisa? E o detalhe, a camisa estava tirada sobre a cama, do mesmo jeito que eu tinha deixado pela manhã. Eu não estava ficando louco. Ou será que estava? Olha, eu sei que muita gente não acredita nesse tipo de história. Eu mesmo não acreditava. E também não estou aqui para que acreditem ou deixem de acreditar em mim. Para mim, na verdade, tanto faz. Eu também não acreditava. Só que quando algo assim acontece na vida da gente, diante dos nossos olhos, somos obrigados a rever os nossos conceitos. Foi o que eu fiz. Eu vivia pedindo que a Cíntia me desse um sinal, que tentasse se comunicar comigo de alguma forma. Aí, de repente, me acontece uma coisa dessas. Eu pego uma camisa, faltando um botão, e do nada, o botão aparece, pregado novamente. Eu fiquei tão emocionado, meu Deus, porque senti a presença da minha mulher ali, onde eu estava. À minha volta, não sei dizer em que lugar, mas ele estava ali. Quando me dei conta do que tinha acontecido, de que provavelmente tinha sido ela a fazer aquele serviço para mim, eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar. Comecei a conversar com ela em voz alta, como se ela realmente estivesse ali comigo naquele quarto. Estava, eu tenho certeza absoluta de que estava. Eu acreditava do fundo do meu coração que ela realmente estava ali. Quando ela se foi, não tive sequer a chance de me despedir, de dizer o quanto a amava. E esse era um vazio que eu trazia na alma, porque no dia em que ela morreu, a gente havia tido uma discussão pela manhã. Foi uma discussão tão boba, tão banal, nada sério, mas eu lhe disse uma coisa que não devia ter dito. E o simples fato de não ter podido me despedir, de pedir o seu perdão, dizer o quanto amava, me consumia tanto. É claro que eu já tinha pedido perdão nas minhas orações, só que de imaginar que ela realmente estivesse ali tão perto de mim, no mesmo quarto, mesmo que fosse em espírito, me fez ficar emocionado de um jeito que eu não conseguia parar de chorar. Chorei tanto, tanto. Cheguei a gritar bem alto, com toda a força, o seu nome. Mais do que isso, cheguei a gritar que amava demais e pedi que ela me esperasse, porque um dia ainda iríamos estar juntos outra vez, e desta vez para sempre. Sei que muita gente não dá mínima para esse tipo de coisa. Se eu contasse para os meus parentes, para os meus amigos, tintim por tintim do que aconteceu ali naquele quarto, eu sei que muita gente acharia que estou ficando louco. Mas eu sei que não estou.
Tenho certeza de que foi o espírito da minha esposa que voltou apenas para que eu pudesse me despedir como devia. Eu digo isso porque, depois daquele acontecimento do botão pregado na camisa, o Rex nunca mais se comportou daquele jeito estranho. Ele nunca mais ficou ali sentadinho naquela posição. Sabe, eu percebi isso. E nada me tira da cabeça que era o espírito dela que ele via. Os dois tinham um carinho tão grande um pelo outro que eu nunca vi igual. Tenho certeza de que ele sentiu a sua morte tanto quanto eu. E para quem não acredita nessas coisas, só tenho uma coisa a dizer. Faça como eu fiz. Reveja seus conceitos, pois, como bem disse o filósofo um dia, há coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.